Olá, hoje vamos falar sobre posicionamentos constitucionais. Essa discussão que está havendo em torno da extensão dos poderes, das competências dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo. Nós temos aqui para falar sobre esse assunto o advogado, professor universitário Zé Carlos Risk Filho, que vem pela primeira vez falar um pouco para a gente sobre esse tema, essa polêmica que está havendo a nível nacional, nos meios, inclusive nas mídias sociais. Exatamente, amigo. É uma honra estar aqui hoje. Então, Zé Carlos, como advogado, como que o senhor vê esse processo que está acontecendo? Na verdade, a gente hoje tem a PEC 33, que é justamente uma PEC que visa minimizar os poderes do judiciário. Hoje nós temos o STF como um controlador da constitucionalidade. Na medida que nós temos a tripartição dos poderes, nós temos lá o executivo, o legislativo e o judiciário. Na medida que o judiciário, como função constitucional, tem o poder e a função de interpretar as normas legislativas e constitucionais. Eu entendo que a PEC 33 é exatamente uma tentativa de minimizar uma autonomia do judiciário, na medida que ela impõe que o Congresso reavalie as decisões do STF. Sim. Exatamente sobre as ações de controle de constitucionalidade, que é uma função importante. É importante para o nosso telespectador. A maioria das pessoas que não estão na área jurídica, elas não entendem muito bem a divisão. O que é o STF, o STJ, como é dividido o judiciário, as competências do judiciário? Muito interessante, Almir. A bem da verdade, nós temos um órgão de cúpula, que é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Além do órgão de cúpula, que tem uma função precípua de controle da Constituição, nós temos os tribunais superiores, que também ficam em Brasília. TST, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Militar e o STJ. Sim. E nós temos os tribunais regionais, que via de regra são os tribunais de justiça estadual, tribunais regionais do trabalho e tribunais regionais federais, que geralmente não são um por estado, mas por região. Eu não sei se você se lembra que houve uma discussão entre o ministro Joaquim e os presidentes das associações, que foi justamente para que os tribunais regionais federais, que hoje não tem em todos os estados... Que agora é recente, né? Exatamente. Foi quando as associações dos juízes implementaram força política para que fossem ampliados os tribunais regionais federais. E além desses tribunais regionais, nós temos as varas, que é a primeira instância do judiciário, que é onde ficam os juízes. Então a gente tem as varas, que é onde ficam os juízes, temos os tribunais regionais, que via de regra são os desembargadores, e temos os tribunais superiores, que são os ministros, juntamente com o STF, que é um órgão de cúpula, que tem como função precípua o controle da constitucionalidade. Certo. Então, lá no STF se discute o que é agressivo ou não está dentro das competências constitucionais. Exatamente. E é importante que se diga que o STF ele é tão importante que, inclusive, os processos de menor vulto, por exemplo, uma causa em juizado especial, que pode ser uma causa aí de R$500, R$1.000, ela pode chegar ao STF, porque nós temos um instrumento chamado recurso extraordinário, que para questões constitucionais, o STF pode vir a se pronunciar. Então, é importante que se diga que o STF ele tem uma função reguladora e controladora da Constituição. Não cria a Constituição, não cria normas constitucionais, mas tem uma obrigação, uma função de analisar e controlar todos os processos, inclusive aqueles com vulto financeiro não tão relevante. Ah, é? Exatamente. Então, coisas menores, às vezes, do que esse tema nacional. Não é comum, né, Almir? Não é comum, mas pode acontecer. Existe um recurso que se chama recurso extraordinário, o próprio nome fala, extraordinário. Não é um ordinário, é um extraordinário, que pode conduzir qualquer processo
para o STF, quando se tem matéria constitucional. Então, o STF, Almir, ele tem a função que a gente chama de guardião da Constituição. E costuma-se falar que o judiciário, quando se critica os poderes, enfim, é o último que erra. Por que o termo último que erra? Porque ele é exatamente um órgão controlador. E é exatamente isso que a PEC tenta retirar. Essa PEC 33, 33, né? Que visa o quê? Visa tirar o poder do STF de ser o último a falar sobre uma questão de índole constitucional. Quando se retira a competência, por exemplo, hoje nós temos lá súmulas vinculantes. O que são súmulas vinculantes? São interpretações do STF que vinculam os tribunais e, consequentemente, os órgãos e cidadãos. Por exemplo, a súmula do nepotismo, ela não é uma lei, mas é um entendimento consubstanciado em uma súmula do STF. O que essa PEC tenta fazer? Tenta proibir que essas súmulas sejam aplicadas pelo STF e falar que as súmulas vinculantes editadas pelo Supremo sejam revistas pelo Congresso. Pasmem. Então, retira a possibilidade constitucional que o Supremo tem de falar sobre a Constituição. É óbvio que hoje a gente vive um momento de ativismo judiciário e muitas das vezes nós temos uma postura mais proativa das instâncias judiciais. O judiciário tomou luzes, né? Inclusive agora com essa questão do processo do mensalão, né? Exatamente. E que dizem é o motivo dessa retaliação, né? Foi dito por alguns ministros, né? E é interessante, Almir, que costuma-se falar que o Supremo e o Judiciário, ele não é um órgão político, mas a bem da verdade, quando a gente fala em Supremo, nós estamos sim falando em um órgão extremamente político, pela escolha dos seus membros. Então, quando nós temos críticas que o Judiciário não seria legítimo para interpretar súmulas, enfim, porque não foram eleitos. Mas, a bem da verdade, o Supremo ele é escolhido por representantes eleitos. Então, existe uma legitimidade indireta que veio do próprio povo. Mesmo que o ministro do Supremo ele não seja eleito, é um cargo com alto grau político e é uma escolha política. Tanto, Almir, que é interessante que a Constituição não diz que o ministro tem que ser formado em direito. Eu não sei se você sabia disso. E nós temos na nossa história do Supremo ministros sem formação em direito. Nós temos um, que é o Barata Ribeiro. Não sei se você se lembra da música, né? Você mora na Barata Ribeiro, que é uma rua que tem lá no Rio. No Rio, ele era um médico e foi ministro do Supremo. Por quê? Porque ele tinha uma indicação política e exerceu sua função na qualidade de ministro. Por isso que o conteúdo político das decisões do Supremo é inerente à própria função dele. Bem, vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Fique conosco.